Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Forestcast. Eu sou o Luiz Guilherme e neste episódio nós vamos abordar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, em específico como a expansão urbana tem impactado a biodiversidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Bom, me apresentando, eu sou o Luiz Guilherme, eu tenho 21 anos, faço parte da zona oeste do Rio de Janeiro. Estou me graduando em Relações Internacionais e estou com um projeto de extensão no qual esse podcast ele é o meu projeto final. E foi uma maneira que eu encontrei de levar conhecimento para as pessoas sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável em que eu escolhi. Bom, para quem não conhece, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de metas e objetivos globais estabelecidos pela Organização das Nações Unidas em 2015. Bom, nós temos basicamente 17 objetivos globais. Na verdade, eu acho que são 18. Eu acho que a igualdade racial entrou, mas o princípio desse podcast não é falar sobre todos eles, é especificamente o objetivo de número 15, o Vida Terrestre. Bom, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, ele visa proteger a vida terrestre. Ele aborda em si a preservação dos ecossistemas, das florestas, da biodiversidade, além de combater a desertificação e a degradação da terra. Bom, as principais metas são proteger, recuperar e usar de forma sustentável todos os ecossistemas do nosso planeta, gerir as florestas, combater a desertificação, é, reverter o processo de degradação da terra, entre outros objetivos específicos. Bom, esse podcast ele tem o intuito de abordar especificamente o ecossistema da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, porque é onde eu vivo, é onde eu percebo e é onde o meu projeto ele vai conseguir resguardar. Lógico que com uma plataforma de podcast isso vai para outros caminhos além, mas por enquanto nós vamos trabalhar pelos temas macros para depois ir para os assuntos mais específicos, né, até o final desse projeto. Bom, e como pergunta norteadora desse episódio é como a expansão urbana e a degradação ambiental impactam a região? Bom, eu atualmente eu moro na Zona Oeste e eu tenho muito mais contato com a biodiversidade enquanto tanto quanto quando eu morava na Zona Norte, né? E isso é muito interessante porque fazendo uma análise assim, eu percebo que quanto mais elitizado os lugares, mais acesso à biodiversidade você tem. Então, nas zonas nortes, em outros lugares mais carentes do meu estado e da minha cidade, você não tem muito acesso e contato com a biodiversidade. E talvez por isso que o tópico vida terrestre, o tópico ambiental, ele não seja tão repercutido assim entre essas comunidades. Mas a questão não é sobre essa, né? A questão é sobre como a expansão urbana e a degradação ambiental ela impacta a minha região. Bom, a Zona Oeste ela é uma região muito pouco habitada se compararmos com as outras zonas, né? E o que está acontecendo nesse momento é que os empreendimentos imobiliários eles estão desmatando a vegetação local, tanto na Barra, quanto no Recreio, quanto em Vargem Grande, enfim. E há uma pressão entre os ambientalistas locais e sobre as áreas, né, de proteção, como o Parque Estadual da Pedra Branca, a Restinga de Marambaia, o Chico Mendes, as praias, né? Porque com o desmatamento para a construção de empreendimentos, ele ocorre uma redução de fauna e floras nativas, né? E só que disso de um tempo para cá, ele vem crescendo de uma maneira desordenada e tem impactado diretamente o nosso ecossistema local.
Bom, eu acho que um dos casos mais emblemáticos é durante as estações de chuva, onde locais na zona oeste ficam extremamente alagados, né? Pois eles acabam drenando o terreno para fazer construções sem pensar no futuro. Então os rios sobem, as ruas ficam alagadas, os animais que estão ali presentes, eles acabam se locomovendo livremente e fica um caos, né? A zona oeste. E isso é um problema que tem se abordado, né? Nos novos empreendimentos já se fala sobre construções sustentáveis, ecológicos, mas não adianta você reutilizar a água da chuva, mas construir dentro de uma área onde havia uma vegetação super importante, né? Mas acho que se a gente for parar para pensar, é do interesse do Estado que essas construções elas se perpetuem, né? Infelizmente, nós só vamos conseguir reverter todos esses impactos quando coisas piores acontecerem, né? A gente tá apenas no início de todos os problemas que ainda estão por vir. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre umas notícias que eu acho muito interessante a gente trazer uma fonte para a nossa conversa. Bom, aqui a gente tem uma fonte, né, da CNN Brasil. Gente, todas as fontes vão estar na descrição do vídeo, tá? Para melhores informações. Aqui fala que as construções irregulares e o impacto ambiental, eles fizeram um estudo e apontaram que as construções irregulares têm se avançado significativamente, causando um sério desmatamento em áreas protegidas da Zona Oeste, né? E também sobre uma outra questão é que as milícias locais elas também estão desmatando em bairros adjacentes como Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz, para também fazerem construções sobre essas áreas de proteção ambiental. Então percebemos que não é só o Estado, como eu falei anteriormente, também temos, enfim, milícias. Mas em compensação também temos muitas iniciativas super interessantes e importantes, né, que veremos ao longo do nosso projeto, né, que elas protegem e sempre estão nos alertando sobre todos os problemas, enfim. Bom, eu acho que se a gente for parar um pouquinho para pensar sobre essa questão de quais são os principais desafios ambientais que a Zona Oeste ela enfrenta, eu acho que a falta de conscientização, eu acho que é o primeiro fator assim, porque uma população conscientizada, ela é uma população ativa politicamente. Então, não é apenas olhar e se conformar, é olhar e denunciar construções irregulares, né? E os principais desafios, é lógico, é você lidar com grandes construtoras, é você lidar com grupos que comandam determinadas regiões, né? E acho que isso tudo são os problemas. Existem iniciativas locais, né, para tentar mitigar esses impactos, como, né, várias áreas, né, com reservas florestais importantes, né? Mas eu não quero falar muito sobre esses projetos agora, porque ao decorrer do nosso projeto eu vou especificar melhor assim todas esses projetos tão interessantes assim que eu de fato desconhecia até eu começar a elaborar todo esse projeto. Bom, eu acho que uma medida que a população pode fazer é participar, interagir, né, dessas organizações não governamentais que atuam diretamente, né, sobre o nosso ecossistema local, né, é procurar se informar sobre isso, é cobrar sim das suas residências, dos seus condomínios, quais medidas para conter o impacto ambiental que nós temos tomado. Bom, eu moro em um condomínio aqui na Zona Oeste e
ele foi construído com a ajuda de uma construtora. E aqui nós utilizamos muito a água de reuso da chuva para as funções locais. Temos também teto solar, enfim, temos medidas mais importantes assim, de conservação presente. Mas acredito que não sejam todos os condomínios que tenham essa possibilidade. Bom, finalizando mais um episódio, nós vimos os impactos ambientais que estão ocorrendo na nossa região. Vimos também um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o número 15, né, o Vida Terrestre. Eu me apresentei um pouco para vocês e vamos continuar nessa jornada que eu acredito que vai ser muito importante. Bom, curta, compartilhe, envie suas sugestões. É sempre importante estar ouvindo vocês. E até semana que vem, onde vamos falar sobre as florestas tropicais e o papel da Mata Atlântica na Zona Oeste. Vamos citar um pouco as áreas de conservação que existem aqui no nosso meio. Então, gente, é isso. Até mais. Muito obrigado pela sua atenção.